Novo motim, terceira rebelião em 5 dias em Aparecida de Goiânia e em resposta à sociedade, o governo do estado diz que o problema não é local, mas sim federal. PIS/PASEP, calendário para saque de pessoas acima dos 60 anos, sai na segunda-feira. Veja se você tem direito. Segunda via, é possível pedir nova nota fiscal até 5 anos após a compra, mas quase ninguém sabe disso. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e trago para vocês agora as notícias do Band Cidade, primeira edição. Sem aviso prévio, a Secretaria de Saúde cortou o transporte para idosos que precisam fazer hemodiálise. Os pacientes contavam com uma van até os hospitais para o tratamento, muitas vezes diário. Agora, o jeito é ir a pé. Veja na reportagem de Rafael Porfírio. Demétrio, de 71 anos, é uma das 12 pessoas em Samambaia que tiveram o transporte cancelado até o Instituto de Doenças Renais. Desde que chegou de Minas Gerais no início do ano passado para morar com o filho, o aposentado faz hemodiálise 3 vezes por semana. Até dezembro, ele ia na van oferecida pelo GDF. No final do ano, exatamente no dia 29 de dezembro, seu Demétrio recebeu este comunicado aqui do Núcleo de Saúde da Defensoria Pública do Distrito Federal, informando o cancelamento do transporte. O documento informa que o transporte passaria a ser fornecido apenas para pacientes com insuficiência renal crônica que são acometidos por outras comorbidades, como deficiência, paraplegia. E desde então, seu Demétrio está sem o transporte. Como é que o senhor fez para fazer essa hemodiálise do início do ano até agora? Estou indo a pé. O senhor leva quanto tempo daqui até o local? 40 minutos. E aí o senhor faz a hemodiálise na máquina, fica por volta de umas 4 horas e também volta a pé, fraco? Também. Como é que é a sensação dessa volta aí? De fraqueza, como é? Cansada. Porque a gente já sai da máquina, além do movimento da máquina, que esgota a gente muito, e além do mais, a falta da alimentação. O transporte do seu Demétrio para fazer hemodiálise foi determinado pela Justiça em maio, logo depois da autorização para o tratamento. Foi um processo rápido que a gente conseguiu, mas porém também perdemos rápido. Ao todo, 31 pessoas entre Samambaia e Recanto das Emas que fazem hemodiálise aqui no Instituto de Doenças Renais foram excluídas do transporte. A Secretaria de Saúde nega que o corte tenha sido feito por falta de verba. Disse que desde o mês passado está fazendo um pente fino na lista dos beneficiados para verificar a vulnerabilidade social, econômica e de saúde, para que assim, segundo a Secretaria, permaneçam utilizando as vans apenas aqueles que possuem um estado de saúde mais grave. Seu Demétrio agora vai contar com o apoio do filho e, quando não conseguir, vai continuar se arriscando em ir e voltar a pé da hemodiálise. Agora é levar de novo a determinação em outra justiça, para ver o que pode ser feito. Porque como a gente conseguimos uma vez, é torcer para conseguir de novo. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que vai rever a situação de cada pessoa assistida para manter o serviço apenas para aqueles que realmente precisam. Esclareceu ainda que pessoas com doença crônica têm direito ao passe livre, desde que seja feito um cadastro no DF-Trans. Tema para a gente conversar com o Sérgio Amaral, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Sérgio, seja bem-vindo. Agora parece que as pessoas estão pedindo uma gentileza, mas não, é um direito das pessoas. É uma covardia o que está acontecendo, né, Rodrigo? Não dá para deixar essas pessoas sem o transporte para ir lá fazer hemodiálise, para fazer seu tratamento. São pessoas que realmente precisam. A Secretaria de Saúde, ela está certa, sim, em fazer uma espécie de auditoria, um recadastramento para ver quem é que realmente precisa e só prestar esse serviço a quem realmente precisa, porque ele foi feito para isso, né? A gente sabe que tem muita picaretagem aí. Ontem mesmo, o Jornal da Band mostrou que no país inteiro, cerca de 2 milhões de pessoas recebiam irregularmente dinheiro do Bolsa Família, o que é uma covardia, porque afinal de contas, fraudar um programa que foi feito para quem precisa, para as populações mais carentes, não tem outra palavra a não ser covardia, sacanagem, qualquer coisa desse tipo. Então a Secretaria está certa, tem que fazer esse recadastramento, sim. Agora, é um trabalho também que não pode durar um século, né? Gente
como o senhor Demétrios, que a gente viu aí na reportagem do Rafael Porfírio, precisam e merecem esse trabalho ou esse serviço, a volta desse serviço, o mais rapidamente possível, Rodrigo. Pessoas em situação delicada não podem esperar, né, Claro. Sérgio? Olha, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi denunciado mais uma vez pelo Ministério Público Federal. É o 20º processo na Justiça contra o político do PMDB, que já foi condenado em 4 e é réu em outros 15. Nessa nova ação, Cabral é acusado de corrupção em contratos para obras emergenciais em cidades da região dos Lagos. As penas somadas do ex-governador, que está preso desde desde novembro de 2016, já chegam a 87 anos. Olha, mais uma rebelião atingiu nesta sexta-feira o complexo prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. É a terceira em menos de uma semana. Desta vez, o motim aconteceu na penitenciária Odenir Guimarães, uma unidade no complexo. As outras duas foram na colônia agrícola, a colônia agroindustrial do regime semiaberto. Até o momento, não há registro de feridos. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui, trazendo informação importante, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, muito boa tarde para você, uma excelente sexta-feira para todos que estão aí nos acompanhando. Uma informação bastante importante, né? Os holofotes estão voltados para Goiás, para Goiânia, como não deveria deixar de ser, porque a impressão que se tem é que eles fazem motins, rebeliões, quando bem entenderem que a situação realmente está fora do controle. No entanto, hoje houve uma coletiva, os representantes do governo, dos agentes de segurança, disseram que a situação está sim sob controle. Essa última rebelião aconteceu nessa madrugada, por volta de 4h30 da manhã, foi contida de uma forma muito rápida, não houve nenhum preso ficou ferido, também não foi registrada nenhuma fuga. E aí eles fizeram questão de dizer também que criaram uma diretoria-geral de administração penitenciária, que tem uma autonomia administrativa e financeira. Também o governo destacou o que a gente já sabe, essa não é uma questão local, não é um problema só de Goiás, de Goiânia, a gente sabe que isso é um reflexo do que acontece em todo o país, que é uma guerra de facções. A penúltima foi, portanto, na quinta-feira, na noite de quinta-feira. Nós temos imagens dessa movimentação aí, então bastante policiais indo, a gente tem aí, foram deslocados policiais dos batalhões de choque, vou pedir para soltar essas imagens, dos batalhões de choque, operações especiais, grupo de radiopatrulha aérea, da cavalaria, além do corpo de bombeiros. Mas a rebelião realmente mais forte, mais grave, aconteceu no dia 1º de janeiro, que foi na segunda-feira. Os presos de uma ala rival invadiram uma outra ala, tocaram fogo, incendiaram o presídio. 9 presos morreram carbonizados, 14 ficaram feridos, alguns em estados graves. Teve aí tiveram mais de 200 fugas. A informação que a gente tem nesse momento é que 90 deles continuam foragidos. No dia seguinte, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, pediu para ser feita uma inspeção, o que aconteceu de fato. E aí, quando se imaginou que a situação estava sob controle, aconteceram mais essas outras 2 rebeliões, né, Rodrigo? Então, realmente é algo bastante grave, mas que o governo, como a gente disse, deu essa coletiva hoje, disse que a situação está sob controle. É claro que o país todo está acompanhando para ver qual vai ser essa repercussão, mas eles garantem exatamente isso, que vários homens foram mandados para lá de segurança exatamente para garantir essa segurança nesse presídio. Rodrigo. Obrigado, Renata. E já está com a gente de novo o Sérgio Amaral para comentar esse assunto. Sérgio, será que é um problema realmente só federal? O governo do estado não tem responsabilidade nesse caos? Isso aí, como diz a nossa Daniela Matos, foi uma estratégia política do governador, né? Julgar para o governo federal. Eu acho que é realmente uma estratégia política, mas é um pouquinho mais. É uma cara de pau ele dizer que não tem culpa nenhuma e aí ele vai cruzar o braço e não vai trabalhar por isso. A Constituição é clara, a segurança pública é questão dos governos estaduais, a questão prisional é dos dois, do governo federal, dos governos estaduais. Então não dá para ele ser simplesmente como uma estratégia política ou cara de pau, julgar para frente a coisa e cruzar os braços como se não fosse nada dele. Agora, como a gente falou no começo da semana, né, Rodrigo? Não precisava ser nenhum bidu para imaginar o que sairia desse relatório do Tribunal de Justiça aí. O que aconteceu lá dentro? Superlotação, é o que a gente imaginava, claro. Guerra de facções, claro. Achaques, corrupção interna, também outra coisa. E muitos presos lá dentro sem julgamento. Quer dizer,
Tem muito bandido lá dentro que tem culpa? Claro que tem. Mas além de apontar para eles, a gente também tem que cobrar do Estado, né? A gente tem que cobrar que o Estado faça a parte dele. O braço judiciário, por exemplo, tem que ser mais ativo, tem que julgar mais depressa. Os governos têm que aumentar e melhorar as condições dos presídios. Aí, depois disso, se os problemas continuarem, com isso aí, com certeza, muitos desses problemas diminuirão. Se os problemas continuarem, aí sim, vem quem é culpado e aí pau neles. Olha, nesse relatório teve a meia-culpa da justiça, né, da morosidade na justiça? Como diz os mais jovens, marrom menos. Obrigado, Sérgio, trazendo informações importantes. Olha, a capital do país amanheceu nublada e o dia deve terminar chuvoso, viu? Hoje a temperatura vai variar entre 17 e 28 graus. Já a umidade fica entre 95% e 55%. E no primeiro fim de semana do ano, o tempo continua nublado, com pancadas de chuva em pontos isolados. Está vendo aí o céu bastante nublado. As chuvas ajudam, mas o racionamento que completa um ano este mês segue sem data para acabar. Estão sem água hoje. Lago Norte, também Grande do Torto, Varjão, Saã, condomínios do Jardim Botânico e Lago Sul. Ainda Ceilândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. Meus bairros de São Sebastião entram no rodízio desta sexta-feira. E o cronograma completo você acompanha no site caesb.df.gov.br. E a seguir, muita gente não sabe, mas é possível pedir via de nota fiscal até 5 anos após a compra. Saiba como logo mais, depois do intervalo, aqui no Band Cidade.